E aí, meu filho? E aí, tá me ouvindo? Agora tô. Deu um probleminha aqui na conexão. Ah, sim. A hora que eu, a hora que eu fui conectar não deu certo, porque estava desativadas as notificações. E Ah, aí, tá. pronto para começar nossa Opa, com live? certeza. Esperar aí entrar alguns irmãos. Aí Nos- o pastor Antônio de Maringá tá aí já. Já tá aí, abraço, Pastor Antônio. Participei ontem da. Tem aqui um Ele falou que não dum-dum. tá ouvindo. Não tá ouvindo quem? Eu ou você? Continua sem ouvir aí? Então, esse Dundum é o pastor Antônio. Ah, é? Uhum. É o Tony? É, o Dundum é do contrabaixo. Ah, Faz contra... Dundum. Só toca dum-dum. O pastor Antônio não tá ouvindo ainda aí? Eu tô ouvindo o Michel aqui, tá bem, né, Michel? Você tá me ouvindo bem? Uhum. Ué, será que ouve? Esperar Vamos esperar os. aí, confirmação, né? Porque É, seguir a esperar, live sem esperar som. o pessoal entrar aí. Foi boa a live de vocês ontem. Uhum. A gente fez no horário errado. Não sei se você percebeu. É, a hora que eu No, liguei, apareceu duas vezes o início, né? E daí É que depois tava apareceu de novo. o horário certo deles, né? Do pessoal lá pro Paraná. Aqui tava, Ah, a gente se era, confundiu. era às 19 de lá, Uhum. então era 18 aqui, né? É, seria às 18 aqui, eu não sei, às 19 aqui também. Ué, mas vamos perguntando pro pessoal aí se eles estão ouvindo a É, gente. acho que vai ter que Pessoal, se escrever. puderem escrever aí se estão ouvindo a gente bem. Eu vou escrever aqui. Estão ouvindo? Estamos falando aqui. É, como é que eles vão responder se eles não estiverem ouvindo? É, eu escrevi. É, Aí entrou a Juliana, não sei se estou. Juliana, vê se dá para ouvir aí. Responde para nós se está ouvindo. Está tudo certo o áudio. Ó. Oi, tá ouvindo, Juliana? Oi. Ah, dá sim, ela disse que está ouvindo. Acho que é só problema do, dá do sim. pastor Antônio lá, né? Então dá Nós para estamos seguir. aqui esperando aí entrar mais algumas pessoas. Vocês que já entraram, espera aí um pouquinho, tá? Bom, Juliana? Entrou também a Anne Lenchen. Annie Hentin. Anne Henchen. É, É, tem também um abraço. a Cavassa Rosita. Também está aí com a gente. Só mais um pouquinho, gente. Esperar entrar mais algumas pessoas. O Ronei também está aí. Abraço pro Ronei. Bom, acho que dá para nós iniciarmos, né, Michel? Aí o pessoal vai Dá para entrando aí. seguir. Puxa aí o Eu carro. vou puxar o carro aqui. Isso, A live é sobre ansiedade, sobre a graça em relação ao futuro, né? isso. E a ansiedade. Quero começar lendo dois textos que falam sobre ansiedade, primeiro em Mateus, né? E lá em Filipenses, que fala também sobre não andar ansioso. Mas eu vou ler primeiro esse aqui, que é conhecido, todo mundo conhece, só para puxar o assunto. Mateus 6, 25 ao 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu,
não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E Michel, só um pouquinho. Tá aparecendo só o teu olho aí na live. Tem que dar uma ajeitada aí. Aparecer teu rosto inteiro. tá meu olho? Não, pra mim tá parecendo normal aqui. Então é só pra mim. E eu, como é que eu tô aparecendo aí pra você? Aí, agora melhorou pra mim. Aí, ó. Isso, beleza. Bom, Agora ficou bom. Agora melhorou. A minha imagem tá boa aí? Dá pra ver bem? dá pra ver bem também. Então tá Em bom. Filipenses 4 também, a partir do versículo 6, ele fala: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Bom, a partir desse versículo, que é muito conhecido por todos nós, eu queria introduzir o primeiro tópico, que a gente combinou aqui de tratar sobre a ansiedade, essa famosa ansiedade. Qual que é o segredo na prática para abandonar a ansiedade? Como é que faz na prática para abandonar essa ansiedade? Porque na teoria, às vezes, a gente até acha muito bonito, acredita em tudo isso, a gente se motiva quando alguém fala sobre confiar em Deus, descansar em Deus, abandonar a ansiedade. Mas no dia seguinte, ou quando vem a vida real, a gente parece que nada muda, né? Existe um segredo na sua percepção aí, pai? Descobriu já o segredo para abandonar a ansiedade? Na verdade, eu nunca percebi, assim, uma ansiedade bem visível em mim, né? Porque eu acho que eu fui mais, assim, a vida toda meio estoico, meio de aceitar o destino, aceitar o que eu estou vivendo e viver um dia de cada vez. E eu acho que a gente deveria falar um pouquinho antes sobre a ansiedade patológica e a ansiedade natural, né? Para daí a gente entrar nesse ponto sobre se tem um segredo, né? Porque a gente não quer com isso, para as pessoas que estão nos ouvindo, ou depois venham nos ouvir, que a gente desconsidera que a ansiedade é uma coisa real, né? Porque a gente não quer fazer de conta que não existe, a gente quer trazer uma via de solução para essa questão da ansiedade, né? No caso agora, na proposta da graça, né? Porque se graça é favor imerecido, eu queria começar assim falando, citando até dois textos também, mas dois versículos, rapidinho, que dá para introduzir aí a minha parte, pastor Michel, que a gente está debaixo do ministério do Espírito, segundo Paulo fala, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, se não me engano, ele vai falar sobre a questão do ministério do Espírito ser glorioso. E o ministério da lei, as igrejas e os pastores que ainda estão, né, preconizados por uma mistura de lei e graça,
eles estão numa forma de arremedo de uma coisa que é gloriosa também, porque a lei, o apóstolo Paulo fala que teve a sua glória, mas muito mais será glorioso o ministério do Espírito. E é esse ministério que nós estamos. Então é uma outra aliança. É por isso que nós temos muitas coisas do Velho Testamento que tem que ser analisadas pela ótica de Cristo, né? Tendo Jesus como uma chave de interpretação do Velho Testamento. E também a questão de entender que esse ministério do Espírito ele é glorioso por quê? Porque a lei foi dada por Moisés, né? E a lei não tem poder para libertar o homem. A graça e a verdade, elas vieram até nós através de Jesus. Então, tudo se inicia aí uma nova etapa, uma nova aliança, um novo tempo. Paulo fala, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, seu Filho, e o ministério do Espírito é glorioso porque é ele que pode libertar. Moisés não pode libertar. O que isso quer dizer? Que a lei é impotente para salvar, para trazer as soluções efetivas. A lei, ao contrário, ela mostra o quanto nós somos pecadores. Mas Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí livre também, né, da ansiedade, livre da preocupação, do medo. E aí nós pensamos em colocar essa questão da ansiedade, a ansiedade que seja normal, quando a gente fica ansioso em relação a um teste, alguma coisa que a gente vai fazer, né? Nós conversamos sobre isso. E existe aquela ansiedade psicopatológica. E aí ela vai entrar, né? Qualquer pessoa que entra no tutorial aí sobre ansiedade, os psicólogos, os médicos vão falar sobre o sistema nervoso que é independente, né? Não é esse o termo, mas é o sistema nervoso que prepara o homem para os perigos, né? Ele aciona, né, as questões lá do cérebro, ligado à adrenalina, ligado àquele cortisol. E então a pessoa, diante de uma situação de medo, ela pode desenvolver a ansiedade, né? Tanto normal, como ela pode permanecer no estado constante de ansiedade, ou seja, no estado constante de medo. Medo do que possa acontecer daqui a pouco. E aí tem um psicólogo lá que vai dizer assim, que a pessoa tem medo de sentir medo. E aí vira uma coisa, né? Uma coisa leva a outra. E aí nós temos que caminhar para um entendimento nesse nosso debate, nessa nossa reflexão, sobre a questão do medo. Por que o ser humano teme? A partir do momento em que Deus aparece ali no Jardim do Éden e Adão fala, eu ouvi a tua voz e tive medo, por isso me escondi. Então acho que a Gênesis, né, ela está ali, e a Gênesis está ali ligada a um fator, uma coisa que aconteceu, que é solucionada na pessoa do Senhor Jesus, né? Para daí nós caminharmos para esse entendimento da aplicação da graça em relação à ansiedade, que nada mais é do que o medo do futuro, né? O medo do que possa me acontecer, principalmente esses dias aí que nós estamos vivendo uma situação real de medo, as pessoas têm se demonstrado mais ansiosas, até com muita dificuldade para dormir, algumas delas, né? Uhum. É bem isso, né? Na verdade, se for definir a ansiedade em camadas, a gente fala sobre essa ansiedade da qual Jesus está falando ali nesses versículos, é justamente o medo. Por que a ansiedade? Ela vem desse medo de que talvez o futuro não seja tão confortável, não seja tão seguro, talvez falte o alimento, talvez falte a roupa. Então, uma das raízes da ansiedade é o medo. É. E a grande questão esse medo, ele é racional, é correto, ou ele é um equívoco? Eu penso que se tratando de uma cascata, né, que aconteceu a partir do primeiro momento que o homem sentiu medo, eu acho que existem os medos naturais, né? Você diante atravessando uma rua, perto de um lugar muito alto, ou no caso o pessoal fala dos medos primitivos, e aí dá para a gente até discorrer um pouquinho sobre isso, que os medos, né, do homem mais
de milênios atrás era muito diferente dos medos que o homem tem hoje. Aí nós podemos dizer que existem alguns medos que são realmente muito produzidos, muito ilusórios. E dá para trabalhar com isso, colocando medo nas pessoas, até nessas situações que nós estamos enfrentando agora, em relação ao desemprego e à peste, né, nós vamos ter aí um medo que talvez existe uma parte que seria muito ligado à realidade da situação e outra que é produzida pela constante bombardeio dos meios de comunicação, focando só o lado, por exemplo, das mortes por causa do vírus, e não das pessoas que já foram curadas, né? Ou se no caso a questão do desemprego, a questão do sustento, as pessoas ficarem pensando em quantas já estão desempregadas. E aí essa coisa virar uma cascata e aumentar o medo dentro de si. Mas é fato que o medo que o homem tinha de um predador, de um inimigo que viesse tomar as terras, né? No caso dos tempos bíblicos ali que a gente tem as histórias, ou até mesmo no nosso país aqui, né? Os momentos que eram mais ligados a coisas mais primitivas, nós temos uma diferença muito grande do tipo de medo que era antes. E aí vamos entrar nos medos folclóricos, né? Até medo do próprio Satanás, ou do Curupira aqui, do nosso Saci Pererê, da mula sem cabeça, do boitatá. As crianças vão desenvolvendo os seus medos, e aí tem pessoas que permanecem com esses medos, medo de dormir com luz apagada, né? Medo do escuro, de cemitério. Eu conheço pessoas que não vão em velório porque elas têm medo de estar em velório, e não se sente bem. E aí nós podemos discorrer sobre os tipos de medo, né, que não é o nosso assunto aqui, mas é o medo que causa a ansiedade. E esse medo tem uma origem, né, ali no momento do Éden em que o homem pecou. E por isso ele falou, olha, eu tive medo e me escondi do Senhor. Por isso que ali aparece a cena do homem se escondendo, porque ele teve medo. E parece que foi o primeiro momento em que o homem teve medo, né? E ali eu acredito que já desencadeou essas questões bem humanas, bem físicas, relacionadas a esse medo. Porque eu acho que você perguntou se o medo é racional. Se racionalizar, a pessoa vai ver que não tem sentido aquilo que ela está sentindo, inclusive. Mas ela não consegue racionalizar porque eu acho que ela já entra numa sequência de fatos e de coisas que ela até costuma viver esse estado de medo, de ansiedade. Pelo que a gente vê, é isso, né? Você começou falando no início que você nunca teve tanto problema com ansiedade, porque, de certo modo, você sempre foi um pouco estoico, né? Você me conhece, pelo menos conscientemente, uns 23 anos, mais ou menos. É, sim, a gente sempre notou isso, que para você parecia que essa questão que a gente tem com a fé era natural para você, porque você parece que até não se importava quando as coisas ruins aconteciam. Enfim, mas eu queria tocar nesse assunto porque realmente dá para se fazer uma abordagem filosófica, que foi justamente o que os estoicos fizeram, como um antídoto para a ansiedade, como um antídoto para o medo e para esse tipo de sofrimento. Porque no final das contas, a ansiedade é um sofrimento extremo. A ansiedade faz com que as pessoas fiquem doentes, leva as pessoas à loucura. Sim, Chega ao ponto de elas não conseguirem nem trabalhar mais. sim, E então dá para se fazer uma construção racional, filosófica, para evitar o medo, para evitar a ansiedade. Só que a nossa abordagem aqui não é filosófica, né? A nossa resposta está pautada na graça, está pautada na resposta do Evangelho. sim. E o que isso significa, né? Eu acredito, vou dar uma opinião aqui antes da gente prosseguir no raciocínio e fazer uma construção melhor. Eu acredito que essa questão do medo é algo completamente natural, racional, correta, partindo da perspectiva humana. Se você está sozinho nesse mundo,
você tem que ter medo mesmo. Se É. você não tem um Deus para te ajudar, se você não tem um Deus que está no controle das coisas, se esse Deus não existe, aí você tem motivo para temer de fato. Dá até para a gente entender as pessoas que realmente não creem, né? Não têm fé ainda, embora elas possam ter uma visão histórica ou até religiosa da existência de Deus, mas uma grande maioria, como não crê, então elas se sentem muito sozinhas, né? E aí é Uhum. a consequência. É, e o controle, eu gosto, eu sou apaixonado por esse tema, né? Acho que eu vou acabar comentando em todas as vezes que eu falar sobre qualquer assunto, eu vou falar sobre a soberania de Deus. Deus está no controle. Deus é o criador de tudo. Deus é quem governa o mundo, é quem governa o universo, quem governa os nossos corações. Então, o fato de que a gente, nessa geração de cristãos, não tem não tem a soberania de Deus como um ponto, como uma crença sólida, fixa, um fundamento sólido, eu acredito que é uma das causas de não haver possibilidade de a gente construir um pensamento também sólido em relação à confiança em Deus. Porque se a gente não tem certeza da soberania de Deus, como é que a gente vai confiar nele? Como é que ele vai poder ajudar ou intervir ou contribuir para a nossa segurança? Se a gente sequer tem certeza, confia nessa que ele realmente é soberano, que ele realmente está no controle das coisas. Então, eu acho que esse tipo de fé racionalizada e um tanto quanto cética, às vezes até beira o ateísmo, é uma das causas de a gente estar com tanto medo nos dias de hoje. Tem alguma consideração a fazer? É, eu acredito que as pessoas elas até têm um conceito, talvez até através de uma frase, né? Deus está no controle de tudo. Mas saber mais aprofundadamente sobre a soberania de Deus e o que é mais importante é confiar e se entregar e acreditar, né? O apóstolo Paulo, no capítulo 10 de Romanos, e até no 11, acho que ele trata um pouco mais dessa questão, falando sobre Jacó e Esaú, que Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú, e isso está vinculado à soberania de Deus, e antes era falado bastante isso, né? Quem és tu, ó vaso, que vai contestar o oleiro, perguntando para ele, ou querendo dizer para ele, como você me... Eu não aceito o jeito que você me fez, e daí a pessoa estar... Só que assim, né, eu acho que no momento de extremo sofrimento, que nem vocês trataram ontem na live, você e o pastor Antônio, surgem os questionamentos. É por isso que tem que ter, eu acho que um depósito depósito da palavra, do conhecimento em Cristo e da interpretação a partir de Cristo. Mas daí, Aí vem o segundo problema, né? Às vezes a pessoa acredita na soberania de Deus, mas não acredita na bondade de Deus. é, Ele desconfia de Deus. Esse Deus soberano é muito soberano. E aí começa a enxergar Deus como um déspota, como um ser autoritário que não tem o como ele não, Deus não nos dá satisfação, muitas pessoas começam a ter medo de Deus como se ele fosse um Deus até mau. Claro que eles não pensam isso conscientemente, porque elas se sentiriam culpadas. Mas no fundo, elas têm medo de Deus. Isso é um problemão, né? e aí eu acho que já está naquele ponto que a gente sempre comenta nas nossas pregações, ou a gente tem comentado, que a religião apresentou esse Deus punidor, castigador, que seria um Deus mais mitológico, assim, né? Não o Pai, né? O nosso Deus e Pai, porque Deus é bom em todo tempo, e ele deixa claro sobre Israel que em todo tempo estendia as mãos a um povo rebelde e duro de coração. Então ele deixa bem claro isso, em todo tempo, porque Israel não foi salvo, não foi preservado como um exemplo, como um símbolo, né, de relacionamento de Deus com o homem. Deus escolheu essa nação
não que eles sejam mais importantes que as outras, aliás, eles têm mais responsabilidade, a gente não acredita que eles são mais importantes, mas eles têm realmente um papel muito preponderante na história da humanidade, porque o apóstolo Paulo fala no capítulo 9 de Romanos que deles são, né, deles é a revelação da lei, o culto, o templo, né, a revelação especial de Deus e até a questão da própria, o Messias vem da origem, da linhagem de Abraão, né? Então existe uma responsabilidade grande neles. Porém, eles falharam, né, como todas as outras nações. E aí eles não têm... eles têm aí uma situação também muito vinculada. O pessoal comenta que eles fizeram uma confusão em relação a Deus e aos deuses das outras nações, levaram mais para o lado do medo e colocaram medo também na nação de Israel, não falaram o que era justo de Deus, e daí na religião cristã, depois, com o passar do tempo, a partir do século IV, começaram a apresentar um Deus assim, né, castigador, punidor, e daí a soberania de Deus ela fica manchada, ou pelo menos obscurecida, porque Deus é bom em todo o tempo. Nunca se ouviu falar de um Deus igual ao nosso, que trabalha por nós, que nos carrega nos braços, né? E aí, entrando na questão da graça, né, a encarnação de Cristo é a manifestação da bondade e do amor de Deus bem pertinho de nós, né? Em carne e osso. Uhum. A primeira pergunta que as pessoas fazem quando algo ruim acontece é: o que será que eu fiz para merecer isso, né? Exatamente. Isso revela um pensamento acerca do funcionamento do universo e como até mesmo do caráter de Deus, como se Deus estivesse ali medindo os seus passos, e quando algo ruim acontece é porque ele deixou de te guardar, né? Mas nós sabemos que não é assim. E por que que não é assim? Por que que Deus não nos castiga ou não deixa de nos guardar? A ideia que se tem lá em Romanos, né, no sentido de Deus castiga todo filho que ele ama, tem uma questão ali apontando bem para Jesus, né? Porque primeiro fala que Cristo suportou a morte, né? Olhar para ele que suportou aquele castigo. Depois vai falar que ele não suportou, não lutou até o sangue, e na verdade ali era para repreender aqueles que estavam deixando de Cristo e voltando para sacrificar no templo. Mas depois vai dizer, olha, né, Deus açoita e corrige a todo filho que ama. Mas ele tem, no contexto, ele está falando de Jesus e a situação que eles iam enfrentar em relação aos judeus mesmo, depois aos romanos, esse sofrimento que eles passaram, até que eu mencionei ontem, o sofrimento era muito maior do que nós sofremos hoje, foi real, mas não tem a ver com o castigo de Deus ou punição de Deus, mas uma consequência de um andar com Deus bem mais próximo, bem mais confiante, e confiando que Ele é bom, ao ponto de passar por essas coisas, não importava o que acontecesse. Tanto que no capítulo 11 de Hebreus vai falar que esses homens, uns foram cerrados ao meio, outros foram jogados no fogo, enfrentaram coisas terríveis, a espada, e diz homens cujo o mundo não era digno deles. Mas por quê? Porque eles olharam para uma recompensa maior e confiavam que não importando o que eles estavam passando, Deus estava no controle, é soberano, e eles tinham um profundo conhecimento, no caso, pela fé no Filho de Deus, que iria se manifestar, e esses que estavam sofrendo ali na época de Hebreus, acho que cerca da década de 60, por aí, 70, nós temos um quadro de gente que conheceu o poder de Deus e que estava alertando. Se for Paulo ou Apolo, está alertando. Tinha uma experiência muito grande com o Senhor Jesus, tinha uma experiência muito grande com o favor de Deus, com o entendimento de quem é esse Jesus e o que ele fez por nós e o que nós recebemos através dele. Então aí é que está
a questão que você colocou aí, né, que vai talvez entrar no ponto que nós vamos colocar aqui, que você vai chamar aí para nós, que é a questão do plantar e colher, né? A nossa colheita ela é muito menor do que deveríamos colher, porque na verdade Cristo já colheu para nós a injustiça, a maldição, o pecado, a dor, a enfermidade, todas as coisas ruins ele colheu para nós. Só que nós temos que crer nisso. E aí é onde nós podemos construir uma solução para esse medo que ainda... e aí nós estávamos falando do medo de Deus, né? O medo de que Deus não vai cuidar, não vai proteger, não vai estar no controle da situação. E aí nós entramos no ponto que, na verdade, isso é falta de fé, né? Que muitas vezes toma conta do nosso coração. Tem um texto que Jesus fala assim, né? Qual dentre vós, se o filho vos pedir um pão, Vai lhe dar uma dará pedra. vai dar uma pedra? Se o filho pedir um peixe, vai dar uma cobra. E a ideia ali, é claro, né? O sujeito que está fazendo o pedido, ele está pedindo um pão no texto que Jesus falou. Mas muitas vezes, como diz o apóstolo Paulo, nós não sabemos o que pedir, nós achamos que estamos pedindo um pão para Deus. Pode estar pedindo uma pedra, né? Estamos pedindo uma pedra, ou estamos pedindo uma cobra. A gente está pedindo algo que... Qual é a nossa intenção? Nossa intenção é um bem. Nós queremos a felicidade, queremos o bem, queremos o conforto, queremos alcançar o máximo possível de felicidade. Só que a gente não sabe de fato, ou muitas vezes a gente se engana. Acha que um negócio vai nos fazer bem, mas é um veneno. Sim. E quando Deus dá algumas coisas que são necessárias para a nossa felicidade, mas que a gente não entende no início, por causa desse desconforto, a gente acha que é ruim. A gente acha que é algo que, olha só, Deus está me castigando. Ou Deus está se esquecendo de mim. Ou Deus, por algum motivo, está bravo comigo. Na verdade, Deus te ama. Ele continua sempre te amando. E quando você entende a soberania de Deus, coloca isso como verdade absoluta. Soberania de Deus. Depois, coloca a bondade de Deus e o amor de Deus por você como verdade absoluta, por causa de Cristo. Qualquer coisa que aconteça na sua vida, você sabe. Isso não é para o meu mal. Isso não é porque Deus não gosta de mim. Isso não é porque, na verdade, é o contrário. Tudo o que acontece na sua vida é porque Deus te ama. Então é difícil confiar nesse tipo de amor, porque a gente quer receber tudo que a gente imagina que é bom. Mas a gente precisa de uma confiança muito grande para entender que, no final das contas, tudo vai cooperar. Tudo vai cooperar para o nosso bem. E a gente vai ser mais feliz do que a gente jamais imaginou. Eu acho que tem que ser mais ensinado isso, né? Agora, esse ensinamento, ele pode ser bastante suprido na pessoa do Senhor Jesus e no entendimento do favor imerecido. Quanto mais a gente se aprofunda nesse favor imerecido, né, se aprofunda no entendimento da graça, a gente consegue confiar mais, porque é uma coisa fantástica o que foi feito, né? Como não atentaremos para tão grande amor, tão grandioso amor? Agora, nosso tema é ansiedade. Nós entramos, acho que no tema aí da confiança em Deus, da soberania de Deus, e acho que a gente tem que voltar para o tema, né? Voltar Não, para é que os essas são as tópicos aí. respostas. São as respostas para esse problema da ansiedade. Então, mas daí nós vamos, nós vamos já dar a resposta já no começo, já vamos encerrar a live então. Mas o Não, já... problematizando um pouquinho, entrando nesse ponto que nós, acho que nós pulamos, que tem a ver tudo com isso, para nós irmos aplicando essas coisas, né? Que você elencou sobre Deus estar no futuro, pertence a Deus, ou fala aí desse negócio, desse ponto aí. Bom, você tocou no assunto agora sobre o plantio, né? É que a gente tem muito...
nossa mentalidade funciona com a categoria do dever. Aham. Então, eu vou entrar nesses dois tópicos já, porque eles são muito parecidos aqui, que é, o primeiro é, o futuro pertence a Deus ou apenas colhemos o que plantamos? E o Sim. segundo, que é uma consequência desse pensamento, é como confiar na provisão de Deus quando sentimos que podíamos e devíamos ter feito mais? Porque esse é um pensamento que a gente tem. Olha, eu confio na bondade de Deus, eu confio que Ele é justo, confio que Ele é gracioso, bondoso, mas eu fiz muito pouco esse mês. Eu sei que eu podia ter feito mais. Eu sei que eu podia ter trabalhado mais. Então, para muitas pessoas, esse sentimento, por mais que ela se esforce muito, por mais que ela trabalhe muito, esse sentimento permanece. Sempre o sentimento de que falta alguma coisa. Ele podia ter se esforçado um pouquinho mais. E aí, por causa disso, não porque a gente tem tanto desconfiança de Deus, mas por causa que a gente está olhando para os nossos atos, né? Para o que a gente fez, para o nosso histórico, a gente fica pensando, não, nesse caso não se aplica a provisão de Deus, porque eu agi muito errado. Então eu não mereço, então eu não posso confiar nessa provisão. Eu tenho que correr atrás do prejuízo e consertar os erros que eu fiz. Como resolver esse dilema? Eu acho que a gente vai responder mais no final, essa coisa das pessoas estarem realmente muito focadas em si e a gente vive, querendo ou não, nos últimos 50 anos pelo menos, uma antropologia muito evidente, né, muito pregada, muito preconizada e que contagiou os púlpitos também, né, porque o foco de tudo é o homem, o quanto ele pode fazer, o que ele tem que ser, né? E não quem Deus é e o que Deus pode fazer. Uma aplicação, Hum, uma busca muito maior sobre a questão do que Deus é ou o ensino, pelo menos, de quem Deus é e o que Deus pode fazer, o que Deus quer fazer ou o que ele já fez, inclusive na obra de Cristo, no Tetelestai, o que ele já fez, né? Então você mencionou aí essa questão desse olhar para si. E aí eu acho que esse é o problema. Se enfoca bastante, por quê? Porque parece que houve uma desestruturação na criação ou na educação das pessoas sobre esse potencial verdadeiro que elas têm. E parece que agora é preciso ficar dando, como quem fica inflando um balão o tempo todo, né? Ao mesmo tempo é uma via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que cobra, aí vem alguém que vem ali suprir a pessoa do entendimento que ela é capaz, e aí os perfeccionistas se cobram demais. Eu podia ter feito mais, eu podia ter me esforçado mais. Bom, não é uma coisa ruim, acho que pensar isso, desde que não seja uma coisa tipo tormento e que gere também a ansiedade, daí desencadeie toda essa desestruturação física, inclusive. Não acha? Porque essa coisa de se cobrar, ela passa, eu acho que, por algumas personalidades. Tem gente que a gente estava falando que meio que não se preocupa com nada, assim, irresponsável, porque eu, por exemplo, adotei um estilo de vida de viver um dia de cada vez e pratiquei uma coisa sem me informarem, que é a técnica da distração. Quando você tem um problema, você não ficar focado nele, né? Para você não sentir medo, para você não ficar ansioso. Tem uma psicóloga que fala, inclusive, disso, que para resolver psicologicamente a questão da ansiedade é a pessoa se distrair, uma técnica da distração. Por exemplo, quando ela começar a pensar sobre uma coisa muito fixamente, ela começar a contar de 4 em 4, 4, 8, 12, 16, 20, aí ela vai treinando o cérebro, condicionando para que desfoque daquilo e a pessoa pare de ter aquelas reações que já estão afetando o seu corpo, né? Mas aí você vê que existe aqueles que se cobram demais e existe aqueles que estão sendo cobrados demais. E tem aqueles que não se cobram
e não tem ninguém cobrando eles. Mas, em geral, se você está numa empresa, se você está no dia a dia, né, se colocar, por exemplo, na pele de um governante que é cobrado a todo tempo e sobre todas as coisas, e essa consciência de, acho que eu podia ter feito melhor, eu podia ter feito mais, e pensar assim, bom, se eu não fiz, então eu não mereço que Deus me abençoe. Ela é totalmente antagônica ao entendimento da graça, que é favor imerecido. Então, essa pessoa, eu creio que está sendo, ela precisa ser ministrada sobre o favor imerecido, sobre a graça. Existe uma separação também, né, entre aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente e aquilo que a gente faz. Às vezes, só fazer um comentário breve sobre esse assunto que a gente já conversou. Às vezes, a nossa preocupação, a nossa ansiedade, ela vem nesse formato de ansiedade, vem nesse formato de preocupação, como se fosse uma responsabilidade que nós temos muito grande. Mas no fundo, ela pode ter uma raiz, e é aquela mesma raiz por trás da penitência, Ah, sim. que existe no catolicismo, existe no puritanismo também, alguns homens praticavam, que é aquela ideia de que você, por não conseguir resolver um problema, seja um problema financeiro, seja um problema de saúde, seja qualquer problema que seja, por não conseguir resolver, por não ter capacidade para resolver, você pensa, bom, pelo menos, e isso é inconsciente, é claro, pelo menos eu vou ficar aqui sofrendo por causa desse problema. Por mais que eu não possa resolver, eu vou sofrer para compensar a minha falta de capacidade, porque aí pelo menos eu me penalizo com esse sofrimento e me sinto um pouco melhor comigo mesmo. Porque ela está se autopunindo, né? Ela está se flagelando emocionalmente, porque ela acredita que de alguma forma isso a torna menos culpada, menos culpável. E é É, claro que é um absurdo isso, né? eu vi uma pregação, um pregador falando sobre a questão de o homem se autopunir mesmo. E se punir muitas vezes com enfermidades. Quando você vai falar na linguagem empresarial, na linguagem do pessoal que, né, que trabalha mais com coach e começa a trabalhar essas questões das pessoas que não dão certo na vida, ou elas estão indo bem, de repente elas desmoronam ou destroem o que estão fazendo em todos os aspectos, mas foca-se bastante na questão econômica, na questão profissional. Falo de autossabotagem. É muito pouco estudado isso, né? Eu acho que está intrinsecamente ligado com essa coisa da penitência, com o desejo de punição. Outros, então, eles se punem meio que inconscientemente, somatizando, causando doenças em si mesmo. Aí volta no ponto que nós iniciamos a live, a parte que eu falei sobre o primeiro momento em que o homem sentiu medo. Ele sentiu medo por quê? Porque ele sentiu culpa de ter errado, de ter pecado, se escondeu de Deus, e aí eu acho que a sequência dessa culpa, que daí no caso não é culpa de cometer atos pecaminosos, mas é a culpa do pecado, como um alien, um ente que está dentro da gente. O apóstolo Paulo fala isso no capítulo 7 de Romanos, discorreu esses dias, né? Encontra em mim uma força, uma lei que luta contra mim mesmo, contra a minha vontade de fazer o que é certo. Então é essa coisa do pecado, o pecado como um ser à parte, uma natureza mesmo que está lutando contra mim. E daí o pecado causa culpa, porque o pecado traz ações pecaminosas. E quanto mais ações pecaminosas a gente vai cometendo, a gente sente mais culpa. Agora, no caso da impossibilidade, né, que o pecado nos traz, nesse caso de não ter feito mais, eu acho que entra no pecado de não fazer, como não amar, não se esforçar, não fazer melhor, não se dedicar. E talvez aí é tão misturado essa coisa, né? Nós falando sobre natureza e sobre pecado, que as pessoas elas se autopunem, elas causam penitência em si mesmas. Aí você aborda, está dizendo que isso aí traz um tipo de conforto, mesmo que inconsciente, de que se eu não fiz, mas eu vou ficar pensando que eu não fiz e sofrendo por aquilo. É o que o pessoal fala de lamber ferida, né?
Ficar olhando para suas chagas. Esse assunto tem até no livro Crime e Castigo do Dostoiévski, que o personagem comete um assassinato e depois ele começa, ao longo do livro, ele começa a remoer aquilo, ele começa a se sentir culpado, ele começa a inconscientemente se auto-sabotar para que ele seja pego. A psicanálise estuda muito essa questão do auto-sabotamento, né? Por conta da culpa. No caso, claro, esse livro está falando de uma coisa gravíssima, que é um assassinato. Mas como a gente carrega essa culpa existencial dentro de nós, a gente o tempo todo pode incorrer nesse mesmo erro, essa mesma válvula de escape, que a gente tenta se punir por causa da culpa. E a culpa é um sintoma. É um sintoma de que a gente ainda não abraçou a graça. Agora, como abraçar essa graça? Como se lançar nessa graça? A gente ainda vai chegar lá, né? Mas, primeiro, eu só quero deixar claro aqui que a gente não precisa mais se sentir culpado. A gente não precisa mais se punir. A gente não precisa mais pensar, se sentir culpado por causa da incapacidade. Se sentir culpado por causa da impotência. E daí se penitenciar, né, no caso. Isso. A impotência, a falta de controle sobre a vida, também leva as pessoas a se sentirem culpadas. É claro, não deveria. Mas a culpa está tão entranhada, é como se fosse o nosso DNA, estivesse ali no nosso DNA. A gente não consegue se livrar e ela permeia as nossas outras relações e acaba influenciando até mesmo nisso. Às vezes um medo é uma culpa. E a questão, assim, ligada à religião, normalmente as religiões cristãs, elas trabalham com a culpa, a pessoa se sentir culpada, né? Na oração, inclusive, lá do cristão católico, ele faz uma oração, minha culpa, minha máxima culpa, né? Tem vários que fazem tem as orações lá de reconhecimento sobre o seu pecado. É muito trabalhada essa questão de se sentir culpado. Você tem que se sentir culpado para daí você se arrepender, para daí você pedir a lavagem do sangue de Jesus, para daí você se sentir aliviado, e daí você ter comunhão com Deus, aí você poder pedir, e daí as coisas acontecerem, né? Então você veja que processo, que dinâmica que foi colocada aí nessa questão, e as pessoas, na verdade, elas têm parece que uma prática de se sentir culpadas. E se elas se sentem culpadas, elas vão, eu acho que é uma cadeia de coisas. Elas vão, então, né, caminhar para não realizar o que deveriam, não colocarem para fora toda a sua potência, e aí elas vão entrando naquela cadeia de medo que traz a ansiedade, e esse estado de ansiedade constante, né, que tem começa a ter essa cascata de coisas, e a pessoa fica vamos dizer assim, num estágio constante, como se ela estivesse patinando no seco ali, sem sair do lugar, e por medo delas poderem acreditar que vai dar certo. E aí tudo tem a ver com essa questão do medo, e existe, daí nós falamos, o medo patológico e tem o medo existencial, o medo também, talvez fictício. Eu acho que também não falta daí a ação dos espíritos que operam nas regiões celestiais para trazerem sobre as pessoas uma potencialização desse medo, né? E aí isso tudo vinculado a parece que é uma cultura do medo, uma cultura religiosa do medo, porque parece que se não tiver medo, se a pessoa não tiver medo da maldição, tiver medo do pecado, medo do diabo, medo do inferno, medo da morte, parece que ela vai viver de qualquer jeito. Ela tem que se concentrar nesse medo. É uma cadeia de coisas que só gera, acho que, neurose, né? A coisa mais neurótica mesmo. A religião, apesar da culpa ser um fato, né, por causa da queda, a religião parece que quer mais levar as pessoas a conhecer a culpa do que conhecer o perdão, conhecer a graça de Deus, né? Exatamente.
É porque, E na verdade, nós já falamos sobre isso. A religião é um sistema de controle, né? uhum, A pessoa vou colocar nos termos modernos, ela é aquele cliente que tem que voltar lá naquela loja porque ela precisa de uma solução, né? Ou ela precisa de um produto novo. Vamos dizer que a vida né, a gente encara como funcionalismo, é uma máquina que a gente tem que ter ferramentas específicas para lidar cada dia com as coisas. Então, às vezes, o pastor, né, o líder, ele precisa ter a ferramenta ideal para a pessoa, para aquele tipo de problema. Vamos colocar assim, eu já falei, tem uma porca específica, de uma espessura específica, ela precisa de um parafuso, ela precisa de uma ferramenta que seja usada nessa situação específica que ela está passando, e aí nós ficamos lidando com problemas e o pastor tentando fornecer ferramentas, sendo que a nossa vitória é muito maior e já abrange todas as coisas, que daí nós já podemos caminhar para a gente dar a solução para a questão da ansiedade em relação à graça, né? Que é o que Cristo fez, é o conhecimento mais aprofundado que Cristo fez, porque parece que a obra de Jesus na cruz ela só serve para a hora de eu aceitar Jesus. Eu levantei minha mão, então alguém está falando, um evangelista, de algum momento que eu entendi que ele é libertação, que ele é cura, que ele é salvação, aí tá, eu levanto a minha mão, sou aceito pela graça, não importa o que eu fiz, posso ter matado crianças, eu posso me converter e mudar de vida. É possibilitado por causa de eu entender isso. Me arrependo, né, dos meus pecados, sinto culpa, me arrependo, recebo o perdão, a lavagem do sangue, agora eu estou prontinho para eu fazer o quê? Né? O que eu vou fazer depois disso? Eu vou entrar numa cadeia de pecar de novo, sentir culpa, pedir perdão, pecar de novo, sentir culpa, pedir perdão, e a vida das pessoas ela fica muito medíocre, porque o que Cristo conquistou para nós, como diz Romanos 5:17, ele fala que aqueles que receberam o dom, né, da justiça, é dom da justiça, de se tornarem justos, não sou eu que conquisto, e a abundância da graça reinarão em vida. Então tem como, eu acredito, pastor Michel, reinar sobre a ansiedade, reinar sobre o medo, porque o medo é real, a ansiedade é real, mas eu posso reinar sobre isso. Um rei ele não precisa fazer as coisas, ele dá uma ordem. Aí que Jesus falou, se vocês crerem, vocês podem ordenar para essa montanha se lançar no meio do mar, e aí isso vai acontecer. E Jesus deu prova que fisicamente dava para acontecer isso, andando sobre as águas. E o Pedro, acreditando, ele andou sobre as águas também. Pô, como é que a gente vai orar para uma montanha sair do lugar e ela se lançar no meio do mar? Isso significa reinar em vida. E aí não tem a ver com o que eu faço, eu posso fazer, eu consigo fazer, eu deixei de fazer. Mas tem a ver com o que ele fez. Que é o que você falou, tirar os olhos da gente mesmo, né? É assim que eu creio hoje, muito mais. muita gente fica com medo de. Acho que o medo é esse. Ah, mas se eu vou ficar orando só, vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer, vou ser inconsequente. Tem um. Não é nada disso. Quando Mateus ali, em Mateus 6, Jesus diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Isso. ele está falando de uma atenção. Está falando de como a gente olhar para uma outra coisa, colocar a nossa concentração em uma outra coisa. Esse é o primeiro passo. Olha para o reino de Deus, olha para a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Cristo. É Cristo, é a justiça de Cristo, é o que ele fez. E Mas como que nós entendemos e talvez até foi ministrado para nós que essa justiça é você se a esforçar para ser moralidade. moralidade, se esforçar É. para ser justo como ele. E aí tem muita gente que ainda está tentando, tem gente que já desistiu, tem gente que nem aceita uma coisa dessas. Parece até uma Né? pegadinha, né? Pô, mas nunca vou conseguir alcançar essa justiça, então eu vou passar fome, então eu vou, não vou ter nada na vida. Vai ser a pessoa mais lascada da vida. E aliás, Mas tem muitos que já tentaram e já desistiram, né? a questão é que, paradoxalmente, pode até se colocar dessa forma, quando você olha para Cristo, quando você se concentra na justiça de Cristo e não no seu próprio comportamento, você é tomado por uma paz, por um estado de espírito
por meio da fé, por meio de Cristo, tão grande, tão sobrenatural, que Isso. você age sobre a existência, age na sua vida do jeito que você deveria agir. Muito mais do que você poderia naturalmente. Eu vejo assim, ó, que a religião, a religiosidade, o sistema religioso, que eu sou contra um sistema que foi pervertido, né? Porque se entender que Cristo é o nosso religar, se Ele é o nosso novo e vivo caminho, nós podemos então vivenciar uma religião verdadeira que é a própria pessoa dele. Mas esse sistema é um sistema perverso que faz com que as pessoas se tornem muito infantis o tempo todo. Nunca elas caminham para um crescimento, porque volta-se o tempo todo na condenação que é falada no púlpito, o focar dos pecados, das falhas, e as pessoas estão cada vez mais falhas, porque a estrutura do ser humano, não dá para se comparar com Adão e Eva. Por exemplo, vai se falar de uma coisa que, né, eu vivenciei as minhas dores e dificuldades nisso, minhas experiências. Mas fala-se de casamento baseado em Adão e Eva. Pô, eles não tinham pecado. Era uma outra natureza, era um outro jeito, eles eram perfeitos. Só que o pecado, quando entrou, desvirtuou completamente todo e qualquer tipo de relacionamento. Com filhos, com amigos, com irmãos. Então, se nós não tivermos a solução verdadeira, cabal, efetiva do que Cristo fez na cruz, que é o tetelestai, nós vamos continuar tentando resolver os problemas que nós mesmos criamos. E é por isso que as pessoas estão cada vez mais ansiosas, porque a demanda, o mundo que a gente vive, ele inclusive tem problemas que nem existem, são criados, né, produzidos, fabricados. Por exemplo, tem pessoas que sofrem porque não tem um celular de última geração, estão angustiadas, jovens, né? Você chega, dependendo da escola que vai estudar, vamos tratar esse ponto aí. Ele vai ver os amigos com determinada roupa, determinados tênis, determinada estrutura, e ele sofre porque ele não tem aquilo. Agora, isso é um sofrimento real? Aí o pai vem e fala assim: meu filho, do meu tempo, eu levava o material em saco de arroz, né? Que nem você já ouviu essa história. Agora você tem mochila, mochila do Incrível Hulk, você tem tênis com luzinha. Ah, mas eu não tenho um celular iPhone X, né? Porque o meu amigo tem. Assim, existem pessoas que sofrem por isso, existem pessoas que sofrem por causa das criancinhas da África, sofrem tremendamente e não fazem nada, porque elas poderiam simplesmente se candidatar para estar lá e ajudar de alguma forma, mas fica sofrendo aqui, né? Então tem sofrimentos reais e tem sofrimentos muito virtuais, muito criados, né? Que não são verdadeiros. Eu acho engraçado uma menina de 15 anos quando faz uma live e fala assim: a minha vida inteira eu sofri esse tipo de coisa. E ela só tem 15 anos, ela não teve uma vida inteira ainda. Tudo bem que ela está sentindo o que ela está sentindo, mas são muitas ilusões, muitas frases feitas, muitas coisas que acabam sendo ditas e as pessoas estão vivendo esse tipo de sofrimentos e os pastores tentando arranjar solução para isso nos púlpitos a cada domingo. E nós vamos ficar tirando carrapicho de ovelha até o fim da vida, quando elas deveriam se apropriar do que Cristo fez. E eu acho que daí nós já podemos apontar para aquilo que você falou aí, que essa paz que Cristo traz, o entendimento que ele fez por mim, que ele não está me cobrando, que eu não tenho mais inimizade com Deus, que Deus não está pronto para lançar um raio na minha vida ou me fazer pagar pelos pecados que eu cometo, e eu viver nesse sistema de medo, de ansiedade, né? Não, Deus me ama, me acolhe, me recebe, me sustenta, me prospera, mas não por causa do que eu fiz, mas por causa do que Cristo fez. Ele só quer uma coisa da gente: creia. Aí você vai entrar na paz de Deus que excede todo entendimento, que guarda a mente e o coração, e você se aprofundar nessa coisa que nós vamos falar do descansar em Deus. Parece loucura. A gente quer terminar a live aí, Cati, em 1 hora, mas é difícil a gente fazer isso. Já deu 1 hora, estamos caminhando para o encerramento, só que o
O Instagram, ele derruba a tua live com 1 hora, né? Isso que aconteceu, já passou de 1 hora. Ô, tô precisando ir tomar um tereré aí, vocês têm que me mandar o endereço. Anota aí meu telefone, 9199 4393. 9199 4393. Tereré do Ricardo não tem igual. Não, nós vamos encerrar já. É o ponto do descansar em Deus, tá? O pastor Michel vai entrar aí. Ó, deu mais de 1 hora, Michel. Nós temos que dar um jeito de controlar isso aí. Se bem que ontem você ficou 2 horas, né? Na live que você estava fazendo. Mas quem, como diz o Capitão Nascimento, fica quem quer. Não, mas no caso, a gente quer ficar, mas como é que é o Instagram aí que derruba a gente? É a nova ordem mundial. É a nova ordem mundial. Ô, Caroline, eu vou chegar aí. Eu estou fazendo atendimento da igreja de manhã, mas eu vou faltar ou vou à tarde. Tomar tereré com vocês também. Eu estava falando aqui que parece loucura isso que a gente está falando, que é o contrário do que as pessoas ensinam. O que Deus quer da gente é que a gente descanse, que a gente relaxe. Mas aí se veja, nós temos que entrar no entendimento do descanso de Deus. Por exemplo, vamos tratar aqui de um assunto que eu entendo porque já fui adventista, a questão do sábado, do Shabat. Meus primos vão ficar bravos comigo. Mas o que eles não conseguem entender é que o nosso descanso é Cristo. E que o descanso... é o nosso sábado. Jesus é o nosso sábado. E aquele descanso que estava prometido, né, que é diferente do sábado do povo de Israel, que eles continuam guardando. Né? E não tem problema também, se a pessoa quiser guardar o sábado, pode guardar. Ter um dia de descanso para ela. O problema é que eles falam que a gente guarda o domingo e a gente é do anticristo, então, né? Muitos deles falam. Mas assim, meu pai fala. Mas assim, a questão do descansar em Deus está totalmente vinculado à obra de Cristo que nós precisávamos conhecer. Deixa eu só fazer um ganchinho aqui. A gente fica tratando de problemas, tentando resolver inclusive a ansiedade das pessoas, quando na verdade o problema já foi resolvido. Todos os problemas foram resolvidos, porque todos os problemas eles vêm da raiz chamada pecado, ansiedade. Ela tem a raiz no medo. Por que o homem tem medo? Porque se sente culpado. Se ele entender que ele não tem mais condenação, ele não vai se sentir culpado diante do Senhor. Só que o sistema religioso não vai aceitar mais essa questão. Por quê? Porque ele perde o cliente. E aí quem está nos escutando pode se escandalizar um pouquinho, mas a verdade é essa, que as igrejas viraram um sistema de clientela, uns conscientes, outros inconscientes, né, que a pessoa volte para ela consumir o produto chamado perdão, incentivo, oração, bênção, para que você conquiste, quando na verdade a gente tinha que estar reinando sobre até a natureza, sobre a ansiedade. É muito sutil a perversão da crença, a perversão da verdade. É o sofisma, né? O sofisma não é a mentira em si, mas é a meia-verdade. Então as pessoas pegam o evangelho e deturpam. E transformam o evangelho naquilo que os fariseus faziam, que é colocar o fardo pesado no ombro dos outros. Sim, com certeza. E é por isso que tem tanta gente crente, né? Cristão mais ansioso do que as pessoas que não creem em nada. Então, vamos entrar nessa questão do descanso em Deus. O que significa descansar em Deus? Você mencionou, né? A pessoa pode pensar que a gente vai ficar só orando e não vai fazer nada. Não, o descansar em Deus é agir segundo a orientação do Espírito Santo. Tem momento que a gente, por exemplo, tinha aquelas batalhas que eram medievais, aquelas batalhas antigas, que tinham os flecheiros, né? Os arqueiros, que iam jogar flecha. Se o exército do lado de cá, que está lançando flecha, ou do de lá também, não souber medir a distância que as flechas vão alcançar, pode jogar flecha e não ter efeito nenhum. Não é verdade? Então já vimos até filmes que o pessoal fala, ainda não, ainda não, ainda não. Quando eles passam do... Teve um guerreiro lá que marcou o lugar que eles tinham. Quando eles passaram uma marca que estava lá, aí eles lançaram as flechas
e aí atingiu os inimigos. Então Deus sabe a hora certa de nós agirmos, o momento certo de nós agirmos, a palavra certa a ser colocada. E a ansiedade, ela vai totalmente de encontro ao descansar em Deus. Porque a gente fica orando e fica assim, não, eu vou esperar em Deus. Esperamos meio-dia, Deus não agiu, vou lá fazer. E aí vai, estraga o negócio um pouquinho mais, dá soluções que não são as soluções efetivas, e o problema aumenta, e a pessoa volta frustrada, se sentindo culpada, e daí cai naquela cadeia que nós falamos. Então, o descansar em Deus é agir de acordo com o Espírito Santo. Isso porque em Hebreus fala que Jesus, tendo completado a sua obra, assentou-se à direita de Deus Pai. Bom, Cristo, entrando na questão da doutrina da graça, do favor imerecido e do que Cristo fez, ele nunca deixou de ser o Cristo eterno. Ele não se tornou o Cristo eterno, mas encarnado, ele foi declarado, no corpo Filho de Deus, representante da raça humana. E quando fala que ele assentou-se, a gente não tem o conhecimento do ritual do sacerdote no templo, que o sacerdote ficava o tempo todo, ou o sacerdote que estava oficiando, em pé, ele não podia sentar. Ele só ia sentar quando ele fosse rendido por outro sacerdote. Porque o mesmo texto de Hebreus fala que o trabalho deles não tinha fim. Não tinha fim, era diário, era anual, não parava, tinha turnos de levitas, sacrificando, porque o sangue de bodes e ovelhas era incapaz de tirar o pecado, dava uma cobertura. Cristo, a Bíblia diz, através da própria frase de João Batista, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí ele se assenta, e nós estamos assentados com ele. É esse o descanso que nós temos que descobrir. Porque no mesmo texto que fala que estamos assentados, fala que estamos acima de principados e potestades. Nós estamos reinando com ele já. E essa verdade precisa ser pregada. Não a gente ficar tentando resolver problema que nós mesmos criamos. Tentando resolver a ansiedade. Então, o se transportar pela fé, porque você falou parece loucura, e é mesmo, é a loucura da pregação, não é a loucura dos pregadores, é a loucura da pregação. Que pregação? A pregação do evangelho verdadeiro. Esse descansar em Deus é isso aí, né? Mas pode falar. O Ronei aqui fez uma pergunta bem interessante. No vídeo, o Caio Fábio disse que nós não devemos atrelar as bênçãos financeiras ao evangelho. A gente tem que separar uma coisa da outra, e que, na verdade, o ganhar dinheiro é única e exclusivamente habilidade de cada indivíduo. Então, como é que a gente lida com essa afirmação? Qual que é a sua opinião, pastor Loyola? Eu acho que o Caio Fábio ele tem uma voz que se levanta contra os abusos cometidos, em religiões que fazem o sistema de troca. Eu, pelo menos, entendo ele assim. A barganha. Essa barganha que é feita e que é estimulada. E eu não acredito nisso também. Tanto é que eu nunca fiz isso na igreja. Quem está comigo, desde o início do meu pastoreio aqui em Campo Grande, em 99, na igreja que eu era pastor, e foram membros, os que são membros hoje da Vereda da Graça sabem que eu não estimulo esse tipo de barganha. Só que o que acontece? Essa capacidade que eu acho que ele fala de ganhar dinheiro é algo que Deus tem para nós também. Ela não deve ser o foco principal, mas Jesus falou, quando Pedro perguntou, e nós que deixamos, nossos familiares, o que nós vamos obter? Ele falou, vocês vão ter 100 vezes mais nessa vida, e vão ter, ele fala ali, família, recursos, tudo que Jesus fala para ele, e a vida eterna. Mas só que ele fala, não sem tribulação. Agora, é porque existe uma guerra contra as nossas vidas. O cristão precisa entender, e vamos falar de ansiedade em relação ao sustento financeiro, para entrar na questão do Ronei aí. O cristão tem que entender que para nós é tudo mais difícil. Nós remamos contra a maré. Nós estamos indo contra um sistema. Só que nós reinamos com Cristo, e nós temos que acreditar somente no que ele fez e não no que nós devemos fazer, principalmente em relação à moralidade.
Porque o cristão católico evangélico, o evangélico muito mais, ele atrela muito as suas falhas morais, né, com o não sucesso. E daí também com uma coisa pior que ele pensa: Deus está me castigando. As coisas não estão dando certo na minha vida porque eu falhei, porque eu pequei, porque eu fiz isso, fiz aquilo. E sempre o foco é ele. Quando, na verdade, se ele crer no que Jesus fez, o apóstolo Paulo em Efésios fala, né, 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E a Bíblia diz que é do invisível que vem o visível. Das coisas que não são, vem as que são. É Deus que ordena a bênção. Então, ele já conquistou para nós. E aí vem um outro problema. Se a pessoa vai entender, né, que ela pode fazer barganha com Deus, não pode. Mas tem os outros que pensam, então tem que ser pobre, nesse sentido financeiro, né? Que há uma ansiedade muito grande, por exemplo, agora, poxa, vou ser mandado embora, como é que eu vou prosperar? Ou se a empresa vai funcionar, se meu negócio vai quebrar. Olha, se acontecer uma catástrofe na tua vida, nesse sentido, eu penso, você tem que crer que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, e o Deus que já te levantou uma vez vai te levantar de novo. Porque a bênção de Deus está ordenada a nós. Nós não devemos ser circunstanciais, né? A Kátia está escrevendo aqui, é nossa, é só tomar posse. Nosso cérebro não entende isso. Exatamente. Ainda mais um cérebro que se sente culpado, um coração que se sente culpado o tempo todo, vai ter problema para ele desenvolver aquilo que nós podemos desenvolver como potencialidades humanas. Porque Deus capacita a gente com dons. Eu acho que não podemos confundir descansar em Deus com preguiça, né? Se a pessoa pode fazer um concurso, se a pessoa pode empreender um negócio, a pessoa tem que crer que ela é capaz daquilo, né? Não só pelos dons naturais que Deus deu, mas agora com a ação de Deus na nossa vida. Não sem dificuldade, porque realmente é tudo muito complicado nessa guerra que existe hoje, né? De interesses. É preciso entender assim, tanto na Bíblia, quanto no testemunho pessoal da igreja ao longo do século, a provisão de Deus sempre foi um fato. Exato. Você vê a provisão de Deus acontecendo, ela é inegável. Então você dizer que não existe... eu sou testemunha viva disso. E você que viveu comigo lá no seminário, né, criancinha, você também é testemunha disso, né? Falar que não existe relação alguma é um exagero, e eu creio que é justamente para expulsar esses pastores aí que estão pregando esse evangelho mentiroso da prosperidade. Sim, que leva as pessoas a fazer barganha com Deus e trocam, dão carro, dão a casa. Eles são livres para fazer o que quiserem, mas quem leva as pessoas a isso é que mancha aquilo que poderia ser uma coisa muito natural, né? Em relação à provisão de Deus. Só que a questão é, Deus provê? Claro que Deus provê. Mas quando você começa a entender o Evangelho, ler o Evangelho, compreender a riqueza daquilo ali, você vai percebendo que o que Deus tem para oferecer é muito mais. É muito mais do que dinheiro, é muito mais do que provisão. Exatamente. Isso aí, quando você lê esse texto aqui, Jesus não está exaltando o pão, Jesus não está exaltando o vestimento. Ele está falando, gente... Isso aí é o básico, isso aí é o básico, é o natural. Não devem estar pensando nessas coisas. Deixa tem coisas muito mais ricas, né? para vocês pensarem. Muito mais ricas, que trazem muito mais glória, muito mais felicidade. Será que foi mais importante para o Pedro andar sobre as águas ou comer os pães e os peixes multiplicados, né? É que o homem que pensa com o baixo ventre, que está ainda nessa dimensão do baixo ventre, o negócio dele é só o estômago e a reprodução, né? Quando as coisas começam a se elevar para a altura do coração, para a mente, para a alma, né? Para o espírito, aí a possibilidade... É por isso que eu digo que a religiosidade, ela segura as pessoas. A religião travou as pessoas e criou grandes creches com monitores que são donos dessas creches. E as pessoas são criancinhas. E Paulo fala isso no texto de Hebreus 4, no texto de 1 Coríntios 3. Eu queria falar com vocês como quem já cresceu, mas vocês são crianças.
E o que estava fazendo eles permanecer nessa coisa pueril infantil? Era exatamente a religiosidade deles, o sistema que eles estavam criando, e que foi criado depois mais forte, né? E eu acho que esse sistema religioso, por exemplo, pessoas que já saíram de um caminhar em Cristo, e não digo na religião, elas se sentem muito ansiosas. Que o nosso tema é ansiedade, e a gente talvez tenha que caminhar para o encerramento aí, Michel, né? Mas assim, elas se sentem ansiosas em relação à salvação, por exemplo, que nós não tratamos aqui. Se elas não creem que é efetivo o que Cristo fez e que nenhuma condenação há para elas, elas se sentem salvas hoje, perdidas daqui 5 meses, aí elas vão tentar se arrepender e voltar de novo, de repente se sentem perdidas de novo, e elas ficam nessa esquizofrenia de salvação. Você imagina o tanto que isso gera de ansiedade no coração das pessoas. A salvação é definitiva. Ponto final. Você é salvo por causa de Cristo, então você não perde a salvação. Exato. Se Isso é assustador para muita gente. Se eu passar a depender de mim, pode ser que eu venha a perder, né? Para mim, Nem se isso, você né? realmente se converteu, você não vai fazer isso. Mas seria, né, a hipótese mais possível, mais plausível. Não, eu creio que está muito vinculado ao sistema da religião mesmo, que causa muita ansiedade. E agora os tempos são ansiosos, né? Eu queria fazer, antes de caminhar para o encerramento, né, porque acho que vai ficar certinho a nossa live 1h30. Eu queria fazer só 2 considerações, que é primeiro, a soberania de Deus na nossa história. Às vezes Deus tem um projeto muito grandioso para você, que envolve que você passe por uma coisa que para você de repente não é tão agradável, mas tem um propósito nisso. Se você crê na bondade de Deus, crê na soberania de Deus, você descansa mesmo nessa turbulência. E a outra coisa que eu queria falar, e aí você pode também dar um gancho, também falar sobre isso, pai, é incentivar as pessoas a orar. Orar como? Orar pedindo coisas para Deus, coisas específicas. Tanto o versículo de Filipenses que eu li, fala sobre isso. Ele fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Está falando como é que você. Um dos caminhos para vencer a ansiedade: peça coisas para Deus. Coloque essa inquietação, coloque essa ansiedade diante de Deus e peça para Deus solucionar o seu problema. Outro versículo é o versículo de Tiago, né, que a gente estava falando sobre esses problemas que a gente fica criando, que não deveriam nem existir, a gente fica inventando sarna para se coçar. O Tiago, no capítulo 4, vai falar: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, matais, sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes. E por que não tendes? Porque não pedis. E quando pedis, não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites, nesse sentimento de cobiça, de inveja. E de onde que vem a inveja, se não do sentimento de que a gente merece mais do que a gente tem? E de que o outro não merece o que ele tem porque ele é pior do que a gente? E aí Não tá aquela tudo coisa de se estimar demais, né? tá tudo interligado, culpa. Mas eu quero incentivar, eu quero deixar essa mensagem para as pessoas aqui. Você tem sim, Deus é o pai de você. Deus é o nosso pai, paizinho querido. A gente pode pedir coisas, não significa que ele vai dar exatamente o que a gente pediu. Mas mas a gente tem esse direito. E muitas vezes Deus vai dar exatamente o que a gente pediu, até mais. Pode estar pedindo pedra e não sabe, né? Mas é muito importante isso, porque é nas orações, nos nossos pedidos, que a gente vai construindo um relacionamento com Deus, aprendendo a confiar nele. Eu queria fazer um encerramento assim, Michel. A gente falou de ansiedade, e esse assunto é um assunto para se falar aí por muitas vezes, né? Mas a gente talvez tentou construir aí uma linha de pensamento
voltada para chegar nesse ponto do descansar em Deus. Quando Paulo fala que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes, os vossos corações, ele está falando da sede da alma, na verdade. Coração, emoção, acredito que seja isso, né? A mente, o intelecto, a capacidade de raciocinar, de pensar, de focar, às vezes só em problema. E eu queria colocar assim que a paz de Deus, ela está em nós, porque Jesus é o príncipe da paz e ele habita em nós. A questão é que nós tiramos a atenção dessa paz. E até quando a gente ora assim, para ter pessoas que oram, eu não tenho paz para fazer isso. Se a pessoa, a paz é incomodada, então ela tem que ficar alerta. Porque ela não pode dizer, eu perdi minha paz. Eu não tenho paz para isso, não senti paz. A paz está em nós. Então, se nós temos o príncipe da paz em nós, por que tem pessoas ansiosas? Elas entraram num fluxo e num refluxo, né, natural, por causa da questão do medo, né, e muitas coisas causam medo hoje, principalmente o medo do futuro, que é então a aplicação da graça em relação ao futuro. E tem gente que está assim, ansiosa num dia, no outro não está. Tem gente que fica um tempo ansioso, busca tratamento, busca ajuda psicológica, até alguns tomando remédio. Mas tem como a gente orar e a gente deixar de ser ansioso? Eu acredito que completamente, se o nosso Deus ressuscita mortos, ele pode nos tirar de um estado de ansiedade. Só que aí o caminho para esse estado de ansiedade é o contrário que a religião apresenta. Que é o caminho de você se concentrar no problema, sentir culpa pelo que você não realizou, que às vezes é o que a pessoa está mais sofrendo por causa disso, ou pelo que ela fez, né? E aí ela vai se arrepender, daí ela vai pedir perdão, daí ela vai sentir essa paz no coração dela. E tem gente que não acredita mais nisso. E na verdade isso não é assim, não funciona assim. Olha, eu falei domingo aqui, a gente estava juntos, né? A fé de duas pessoas que Jesus admirou, dizendo que era grande a fé, foi duas pessoas que tinham algo em comum, que era o centurião de Cafarnaum e era a mulher Cirofenícia. Mas os dois não conheciam condenação, não conheciam a culpa, o medo. Então a paz no coração deles era muito grande. A paz no coração deles era advinda de não olhar para eles e o que eles faziam de certo, mas de olhar para Jesus, quem Jesus era e o que ele estava fazendo. Quando nós tiramos o foco de nós mesmos, eu não sei, deu um probleminha aí no Eu virei minha câmera aqui sem perceber. É? Então, quando nós tiramos o foco de nós mesmos, nós conseguimos então focar nele, como esses dois. E você falou que nós podemos pedir. O que um estava pedindo? Que o servo fosse curado e aquela mulher Cirofenícia, que a sua filha fosse liberta daquele demônio. Né? Se imagina o estado de ansiedade, de sofrimento, de dor que eles estavam. É real, a ansiedade é real. Seja ela aquela ansiedade natural ou a psicopatológica, né? E que já está causando problemas. Então, para a pessoa sair desse estágio, às vezes ela vai precisar de um psicólogo, de um tratamento até psiquiátrico, ela pode ter que tomar remédio, mas se ela não entrar no fator espiritual que venha fazer o resgate completo, essas coisas podem ser muito mais demoradas ou apenas paliativas, né? Eu aconselho as pessoas a consultarem psicólogos, né? Eu faço terapia, acredito que isso é uma coisa muito importante. Agora, são graus, né, diferentes de sofrimento, de lutas, de dificuldades. E em si a questão da ansiedade, se há uma solução, né, no relacionamento com Deus para a ansiedade, ela está na questão da pessoa mudar o foco e não olhar para si, mas olhar para Cristo. Olhar o que Cristo fez e conquistou para ela, para que ela então se aposse dessa paz, se aposse das verdades, que as coisas realmente mudadas. Aí no caso essas pessoas, elas acabam sendo mais pessimistas, até para se preparar para o sofrimento, mas aí vencer esse pessimismo, não entrar num mundo de Bob, mas confessar que em Cristo é possível, ela é capaz, ela consegue, e aí tem que fazer um trabalho todo
no entendimento do que Cristo conquistou, no favor imerecido e no descansar em Deus. E com isso eu encerro a minha parte aí, pastor Michel. Não, não vou atrapalhar esse encerramento bonito aí. Acho Não, que faz as suas assina embaixo. considerações. A gente falou soberania de Deus, falou bondade de Deus. Quando eu falei bondade de Deus, eu prefiro colocar de uma outra forma aqui. Não é só a bondade de Deus, é o amor de Deus. A gente tem que entender que Deus agora nos ama e esse amor, ele é inquebrável, ele não dá para ele acabar. Nós não podemos mais ser separados desse amor de Deus. Ele nos ama para sempre. Amém. E é por causa desse amor que ele vai nos suprir. É por causa desse amor que ele vai continuar cuidando da gente. É por causa desse amor que ele vai continuar nos atraindo para perto dele, para a presença dele e no final vai nos levar para habitar, para morar com ele. Para sempre. Para sempre. Glória a Deus. Tem solução para a ansiedade. Tem solução humana e tem solução divina, né? A divina é mais efetiva. E para você que está nos ouvindo, né, pode divulgar essa live. Nós vamos deixar aí disponível. Eu queria agradecer às pessoas que eu conheço aqui, Michel. As que você conhece, você agradece. Que é a Kate, que entrou, não sei se já saiu. O Giroto, a Caroline, lá do Doce de Menina, que são doces maravilhosos. Estou precisando comprar bombom de morango, vou ter que dar uma chegadinha lá. O Ronei, a Juliana, a Poliana, quem mais? O Roberto, cabeleireiro. O Roberto está esperando você lá para dar uma parada nessa barba, viu, Michel? Ele quer desenhar a sua barba, deixar ela bem... O Marco já fez lá, vamos dar um jeito nessa barba sua aí. O meu amigo pastor Jadilson, o Júnior Prestes, que entrou aí, o pastor Marco Mardini, o Almeidinha, agradeço a presença de vocês nessa nossa live, que começou às 19 horas, né? Nós estamos faz tempo aqui falando sobre ansiedade. E aí, se quiserem mandar pergunta para a gente está disponível. É só mandar acho que é no direct que chama lá, né? No inbox. No inbox acho que é no Messenger. É no direct. Um abraço para todos, que Deus abençoe. Eu não vou esquecer não, Kati. Tem que me manda uma mensagem para mim naquele telefone que eu te mandei. Né? Se quiser, eu vou tomar tereré agora, aí, que tenho tempo. Daqui a pouco eu vou aí. É só você falar comigo. 991 99 4393. Um abraço, gente. Que Deus abençoe. Um abraço, meu filho. A gente se vê. Abraço para todo mundo aí também. Abraço para a Anne Henten, que acompanhou a gente. Acho que da minha turma a Anne foi a que ficou, que prevaleceu até o final. O Thiago entrou aí também. A sua sogra estava aí, viu, Michel? Acho que. Não sei se ela na primeira também, parte. Né? O Giovanni aqui também. O Giovanni tá aí? Ele entrou também. Legal. Mas assim, muito, muito obrigado, gente. É um prazer falar da graça. Que toda terça... dois aqui no comentário sem querer. Toda terça a gente vai fazer uma live, né, Michel? Falando da graça na questão das questões práticas. E aí a gente conta com a presença de vocês e que vocês possam estar com a gente todas as terças às 20 horas. Você pode entrar depois e participar, ou senão a gente vai deixar publicado aí, né? Abraço, meu filho. Abraço para todos. Deus abençoe. Amém.